Se você já abriu a mala numa viagem e pensou, eu não tenho roupa o suficiente, provavelmente o problema não é a quantidade de peças, é a forma que você está fazendo a sua mala. E hoje eu vou te mostrar 5 acessórios de verão que dão um up em qualquer look de viagem sem ocupar quase nenhum espaço na sua mala. Oi gente, mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Letícia Leal, sou consultora de estilo brasileira vivendo na Europa. E aqui no canal eu te ensino a viajar com mais estilo e leveza, sem precisar carregar uma mala pesada ou levar peças que você acaba nem usando durante a sua viagem. E o mais interessante é que você não precisa de muitas peças para ter variedade. Com os acessórios certos e poucas peças básicas, viram combinações incríveis e super estilosas. Então fica comigo até o final, porque o último acessório é super subestimado e ele tem o poder de transformar completamente seus looks. E se você quiser aprofundar mais nesse tema de mala inteligente, eu criei o guia Mala Compacta Viagem Leve em Qualquer Estação. O link está fixado no primeiro comentário, na descrição do vídeo e o QR Code está aqui na tela. O verão aqui na Europa está pegando fogo. E verão é uma estação perfeita para apostar nos acessórios, porque são eles que trazem personalidade para os looks sem ocupar tanto espaço na mala. O segredo aqui é apostar em acessórios que combinam com praticamente tudo da sua mala. Então chega de papo e vamos começar. 1. Brincos Statement. Você deve estar se perguntando, Letícia, o que são brincos Statement? Gente, brincos poderosos. Os brincos são acessórios muito poderosos na nossa imagem, porque ficam aqui, né, nessa região onde as pessoas olham mais pra gente e corresponde a 80% da nossa imagem pessoal. Mesmo sendo pequenos e leves, eles têm o poder de mudar completamente a mensagem de um look. E eu trouxe aqui alguns modelos para mostrar para vocês, são modelos meus e tem de diversos tamanhos, materiais e também ocasiões. Nas minhas malas de verão, eu costumo colocar alguns pares de brincos assim, e eu vejo a diferença que faz automaticamente no look. Esse daqui eu adoro a composição de cores dele. É uma alga, então é bem de verão mesmo. Eu gosto bastante desse brinco. E com biquíni, fica a coisa mais linda. E falando em praia, tem um outro brinco que eu gosto bastante, esse daqui, grandão. Não uso muito porque vou pouco para a praia, não é mesmo? Mas eu acho que ele tem um poder incrível de mudar um look aí de verão. Esse daqui eu comprei na 25 de março. Todos eles aqui, gente, são brincos muito antigos, tá? Eu não sou muito de ficar comprando. Então são peças que eu vou colecionando aí ao longo dos anos. Tenho esse aqui de palhinha que eu gosto bastante também, ele fica super bonito. Imagina assim um look de verão chique, eu vou jantar. Olha que lindo que fica. Isso aqui muda também bastante o look. Um dos meus preferidos é esse daqui, essa argola tartaruga. Essa que eu comprei na Zara há muitos anos atrás. Gosto bastante do efeito que ela dá e também combina com os meus olhos, então eu gosto muito desse efeito. Ele é maiorzinho, assim, ó. Eu gosto muito de ir pra praia com os brincos assim e realmente faz muita diferença aí quando eu faço as composições. Outro também da Zara é esse daqui, Madrepérola, costela de Adão. Eu acho ele muito lindo, ele tá até um pouco mais enferrujado porque eu entro no mar com ele, né? Eu não tenho todo esse cuidado. A Zara tem brincos bem legais, mas tem que tomar muito cuidado porque eles são geralmente pesados. Esse daqui não são nada pesados, são ótimos. Mas eu já errei comprando um brinco lá. Inclusive esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ele é lindo, esse daqui. Olha que ele é poderoso. Eu acho ele, assim, super sofisticado. Vou dar um exemplo. Uma viagem de verão. Tô lá com meus shorts jeans, uma camisetinha branca básica, um brinco normal pra turistar durante o dia. Só que aí eu vou num restaurante um pouco mais chiquezinho à noite pra jantar. O que eu vou fazer? Eu vou manter o look e vou colocar aí acessórios um pouco mais sofisticados, entendeu? Talvez uma pulseira, né, um anel, um colar. Mas assim, ó, só de colocar um brinco assim, já muda a cara, entendeu? Ou poderia também ser um brinco assim, ó. Esse daqui também eu acho ele bem chique, ele é mais escuro, ó. Prende o cabelo pra aparecer mais o brinco. E olha como fica bonito, gente. Eu adoro esse daqui. Esse daqui é da Bershka, também há muitos anos atrás. Se você prefere os brincos médios ou pequenos, não tem problema. Tenta escolher opções que sejam um pouco maiores, né? Um pouco mais visíveis. Eu vou mostrar dois de uma marca que eu gosto bastante pra vocês. Eu já falei dela aqui, que é a Really Me, que é uma marca de São Paulo. Se não me engano é de São Paulo. Ela tem brincos incríveis, incríveis. E eu tenho esse daqui que é como se fosse uma asa de borboleta e tá escrito Respira. Eu adoro esse brinco. Ele é um pouco menor, tá? Mas mesmo assim, ele tem um impacto aí também. Se for maior que um grão de feijão, já vai funcionar mais do que se for menor do que isso. Então é outro modelo que eu gosto bastante. Também da mesma marca,
eu tenho esse daqui, ó, de palhinha. Gente, isso aqui é muito cadeira de vovó, né? Pra mim é muito nostálgico isso. E eu gosto bastante dele também, eu tenho um anel junto. E eu acho a coisa mais linda e ele não é tão grande. Eu acho que deu pra perceber como existem várias opções aí no mercado, né? Grandes, médios, pequenos, coloridos, maximalistas, minimalistas, de vários jeitos. O importante é você escolher modelos que tenham a ver com o seu estilo pessoal. Ah, e uma dica super importante: escolha brincos que você sabe que são confortáveis, que não vão te machucar nem infeccionar a sua orelha. Aqueles que você sabe que você pode usar por horas e que não vão te machucar. E antes da gente fechar esse item, pra quem quiser saber, esse daqui também é da Realme, tá? Esse de flor também é coisa mais linda, né? 2. Colares Statement. Agora vocês já sabem o que significa isso, né? Então estou aqui com vários colares poderosos para mostrar para vocês. Se você aí ama um look mais básico, mas quer dar aquele toque final, mas não quer usar um brinco, usa um colar. Uma camiseta branca, uma camisa, um vestido simples, quando você acrescenta um colar, você leva ele para outro nível. Claro que quanto mais poderoso é o colar, mais será esse impacto. É um detalhe pequeno, mas que faz o look parecer mais elaborado. Então eu trouxe aqui algumas opções para mostrar para vocês e para inspirar vocês também aí a usarem o de vocês. Vou começar com 2 colares antiguinhos que eu tenho, maxi colares. Olha isso daqui, você faz um look básico e você coloca um negócio desse, gente, dá outro nível para o look, né? Ele é essa cor magenta, adoro essa cor. Tenho aqui esse outro preto que eu gosto bastante, mas tenho também opções mais minimalistas. Gosto bastante desse tipo de colar, ó, esse prata aqui. Vou deixar o link, esse aqui eu tenho o link para deixar para vocês. Eu vou deixar lá no box de informação. Tudo que eu tiver, eu vou deixar lá no box de informação. E eu acho lindíssimo. Tem a opção dele mais fininha, então depende muito do look, assim, né, pra eu escolher qual que eu quero. Esse daqui é uma opção mais discreta. Eu consigo fazer mix de acessórios com ele. Então eu consigo colocar mais uns 2, 3 colares aqui facilmente. Gosto bastante também. Tenho opções douradas também. Eu gosto bastante desse daqui. Ele abre assim, ó. Eu paguei 5 euros nesse colar, comprei num brechó, inclusive o brechó é um ótimo lugar para você encontrar acessórios diferenciados. Também é uma opção um pouco mais discreta, a meu ver, e dá para fazer aí mix de acessórios, dá para colocar outros colares juntos. Tenho também essa choker aqui, gosto bastante de choker também, uso bastante. Não lembro onde comprei essa não, mas também foi bem baratinha. E olha como fica bonito também, uma opção um pouco mais discreta. Pensando aí nas opções mais minimalistas, gente, eu uso muito esse colar. Eu comprei na Zara, ele é um pouquinho mais pesado, então não é toda viagem que eu levo ele. Eu usei tanto que ele já tá, coitado, de se desfazendo já. Ele é assim, basiquinho, mas ele dá uma diferença tão grande no look quando você faz toda a composição, coloca o brinco, coloca o colar, sabe? Amo, amo, amo. É o meu preferido de todos. Mas se você prefere outros tipos, por exemplo, eu trouxe esse daqui, que é uma arte manual lindíssima. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Inclusive tem um fechinho, eu ganhei de presente, adoro esse colar. Olha que coisa mais linda, mais mimosa. Ele é lindo, com uma camisetinha branca, gente, isso aqui, ó, tá com tudo. Então se você aí faz macramê, crochê, todas essas artes manuais lindas, se joga, gente. Trouxe também os compridos, por que não, gente? Esse daqui eu tenho, ele é uma pedrinha, ele é mais compridinho assim, aí eu gosto de dar uma volta assim, ó. E aí eu fecho ele aqui. E aí ele fica como se fosse aí um mix de colares, sabe? Ele fica mais justinho aqui, ó. E eu acabo até colocando, às vezes, algum outro junto, assim, ó, por exemplo, sabe? Fica um conjuntinho, assim. Gosto bastante de usar também em viagem, acho que super funciona. Uma outra opção legal é também corrente. Só corrente basiquinha, sabe? Também fica bem bacana aí com camisetinha branca, né? Com looks mais basiquinhos. Ficam ótimos. Essa daqui, ó, fica bem legal também. Claro que tudo depende da composição, né? Eu tô aqui com esse look, não tá tão, né, combinando, mas dá pra ter uma noção, né? Esse daqui eu confesso que eu não levo muito em viagem porque ele é pesado. Então, uma coisa muito importante pra levar em consideração aí na sua viagem, pensar em acessórios que não sejam tão pesados. Aqui, tirando esse e esses 2 primeiros, o restante é tudo muito leve. Ou seja, não é só levar um acessório qualquer, né? Tem que ser um acessório que não pese tanto. Porque no final a gente sabe que isso faz total diferença aí numa mala compacta. A gente já tá quase pagando para respirar, imagina se a mala ficar tão pesada. Então pense nisso e aplique isso para todas as categorias que eu falar aqui, tá bom? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu com você de chegar de viagem e a mala tá cheia de coisas que você não usou?
Esse é um erro muito comum, porque uma mala compacta não começa na quantidade de peças que você coloca dentro dela. Ela começa nas escolhas que você faz antes de fechar a mala. Foi exatamente pensando nisso que eu criei o guia Mala Compacta Viaje Leve em Qualquer Estação, para te ajudar a viajar com mais clareza, escolher melhor o que você vai usar e evitar aquela sensação de trouxe um monte de coisa e não tenho nada para usar. O link está fixado no primeiro comentário, na descrição do vídeo e o QR Code está aqui na tela. 3. Tiaras e acessórios de cabelo. Os arquinhos são acessórios subestimados também e fazem uma diferença enorme. E o mais legal é que você consegue adaptar ao seu estilo pessoal. Tem opções mais delicadas, mais românticas, mas também tem opções mais poderosas. Além disso, são ótimos aliados para aqueles dias da viagem que o seu cabelo não está colaborando ou que você ficou turistando o dia inteiro. Eu mesma, por ter o cabelo super fininho, eu uso muito quando eu vou pra praia. Inclusive esse daqui, coitado, está só o pó da rabiola, porque eu uso bastante quando eu vou tomar aí meu banho de praia. Trouxe aqui algumas opções pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um pouquinho mais arrumado e tem um nozinho também, que fica assim, ó. Eu não quero estragar meu cabelo, mas só pra mostrar pra vocês, ó. Sim. Tem opções maiores, também um pouco mais sofisticadas. Esse daqui, ele é de veludo e ele tem essas aplicações de pedras, né? De pedrinhas, de pérola também. Eu gosto bastante desse daqui, ó. Mais arrumadinho, ó. Uso pouco esse, deveria usar mais. E também tem umas outras opções, ó, também mais arrumadinhas. Inclusive, casei com esse daqui. Um dia eu venho contar do meu casamento pra vocês. Ó, super levinho, maleável, ótimo pra viajar. Ó como já dá um brilhinho, ó. Perfeito. Se é leve, é o que a gente quer. Aqui tudo é leve, tá? Super levinho tudo, ó. Super levinho, super. E dá pra enfiar na mala, encaixar ali naqueles cantinhos que ficam sobrando espaço, né? A gente, ó, coloca na mala de mão também, né? A gente dá um jeito. Outra opção também bem legal é apostar em presilhas de cabelo. Faz toda a diferença. Você pode colocar de diversas maneiras, maneira que você quiser. Colocar 3, colocar 2, colocar uma só. É bem bacana e também bem baratinho. Tudo isso daqui eu comprei em lojas de fast fashion baratinhos da vida. Tipo Primark, Next, que tem aqui, todas essas assim. Se esse conteúdo está te ajudando, aproveite e já deixa o seu like e se inscreva para receber os próximos vídeos. 4. Cintos. Cinto, além de ser um acessório também poderoso, ele ajuda a valorizar a sua cintura. Ele dá finalização pro look, pode deixar um vestido muito mais interessante o caimento e dá um up em qualquer look básico. E o melhor, não ocupa tanto espaço na mala. Eu trouxe aqui algumas opções para inspirar vocês, começando aqui por esse cinto verde. Eu gosto bastante dele, principalmente para usar com um top rosa, assim como esse daqui que eu tô, porque rosa e verde são complementares. E eu adoro fazer esse tipo de combinação. E falando em cor, eu também tenho esse laranja que eu gosto demais dele, já usei em várias produções de verão. E eu vou mostrar um detalhe curioso pra vocês aqui. Tá vendo que tem uma liguinha transparente? Essa liguinha são essas liguinhas assim, ó, que você compra, sabe? Pra que eu uso isso? Se você já viu alguns outros vídeos meus, eu já falei sobre isso. Muitas vezes quando você fecha o cinto, às vezes a aba dele fica sobrando e você não tem muito o que fazer. Por exemplo, esse daqui, ó. Eu coloquei esse cinto, aí ele fica meio assim, sabe? Assim, balangandando essa parte. Então, o que você faz? Coloca, né? Pega o cinto, aí na ponta dele você sobe aqui com a liguinha transparente. Quando você fechar o cinto, você coloca essa abinha aqui dentro. E aí ele não vai ficar mais balangandando, entendeu? Então é uma dica aí de styling que eu uso bastante. Como o cinto é laranja, eu usei essa transparentezinha aqui, mas se fosse laranja da cor da peça, melhor ainda. Por exemplo, essa daqui, ó. Preto, eu usei com a preta, então fica mais discreto. Indico que seja, então, da cor do cinto, tá? Pra ficar melhor. Já vou aproveitar e mostrar esse cinto preto. Às vezes você é uma pessoa mais discreta, adora preto, não tem problema nenhum. Pega um que tem uma fivela bem legal, né, que já vai fazer diferença. Eu tenho até um que eu gosto bastante, que tem uma fivela super diferenciada, que é esse daqui. Eu comprei em brechó também, paguei acho que, sei lá, 5 euros no máximo. E eu uso bastante, já fiz vários vídeos com ele, inclusive o da saia midi. Vou deixar linkado aqui no box de informação. Olha que coisa linda. E assim, super leve. Se você prefere os mais fininhos, não tem problema nenhum. Aqui um mais fininho é dessa cor mais creme e também vai ficar ótimo no look. Ou seja, o importante é você escolher um que combine com o seu estilo pessoal. 5. Lenços. E por último, o meu favorito da vida, que vocês sabem qual é, né? Que é o quê?
Lenços, gente! Eu adoro lenço, não é à toa que eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre lenços. Vou deixar linkado aqui no box de informação para vocês depois desse vídeo irem lá conferir, que vale muito a pena. E por que eu gosto tanto desse acessório? Porque, gente, ele é simplesmente o mais versátil de todos e perfeito para você levar na sua viagem. Um único lenço pode ser usado de diversas formas. No cabelo, na bolsa, como alça de bolsa, como cinto, como top, como saída de praia, ou seja, de diversas maneiras. É aquele item pequeno, mas que cria muitas possibilidades. Inclusive, na minha viagem para a Itália, fiz vídeo mostrando tudo que eu levei. Eu levei um lenço e foi o suficiente para eu fazer diversas combinações. Eu usei no pescoço, usei na bolsa e teve um dia que eu fiz como alça de bolsa. Vou deixar fotos para vocês verem aqui. Eu adorei usar dessa maneira. E eu acho que é uma forma muito criativa de usar esse acessório que é tão maravilhoso. Você muda completamente a mensagem que seu look passa, sem precisar levar muitas peças. Se sua próxima viagem for para um destino frio e você quiser acessórios de inverno, eu já fiz um vídeo muito bacana que eu vou deixar linkado no box de informação. Agora eu quero saber de você, qual desses acessórios já mora na sua mala de viagem e qual deles você nunca tinha pensado em levar? Ou se tiver algum acessório que você ama usar e eu não falei aqui, deixa nos comentários, porque eu adoro saber como vocês fazem a mala de vocês. Se vocês quiserem, eu posso deixar links de acessórios bem bacanas e incríveis para viajar lá no box de informação. Acho que deu para perceber como uma mala inteligente não precisa ser uma mala cheia, né? Quando você aprende a escolher peças estratégicas, você viaja leve, evita levar coisas que não vai usar e ainda pode economizar, evitando pagar excesso de bagagem. Se você quer aprender a fazer uma mala mais estratégica, com menos peças e mais possibilidades, eu vou deixar disponível o meu guia Mala Compacta Viaje Leve em qualquer estação. O link está fixado no primeiro comentário, no box de informação e o QR Code está na tela. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado e que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por me assistir. Eu te vejo no próximo. Um beijo enorme.